Então, meus amadinhos e amadinhas, vocês estão bem? Vocês estão ficando em casa, em isolamento? Cada vez é mais importante a gente seguir as medidas de higiene, cuidar das pessoas mais suscetíveis e fazer as práticas, de isolamento social. Vai ser importante agora, mas depois que isso tudo passar, a gente vai conseguir se encontrar e dar aquele abraço que a gente gosta de dar em todo mundo. Muito bem, hoje a nossa dica é de referência de livro. Livro é uma referência que a gente evita consultar quando vai fazer uma revisão de literatura, que a gente quer saber as coisas mais novas das mais novas sobre aquele tema. Porém, algumas vezes é importante a gente consultar uma literatura dita padrão, uma literatura que a gente fala, uma literatura que é citada por todos, né? Uma literatura que é clássica, que todo mundo acaba citando aquela literatura. Então vamos lá. Dica de referência de livro como um todo. Como a gente já viu, né? Sobrenome do autor, tudo em caixa alta, Carneiro, vírgula, espaço, A, ponto, espaço, F, ponto, ponto e vírgula. Esse é o primeiro autor. Depois, ponto e vírgula, espaço. Jones, o segundo autor, tudo em caixa alta, vírgula, F, ponto, C, ponto. Depois da vírgula, espaço, depois do F, ponto, espaço. C, ponto final, ponto e vírgula, espaço. O terceiro autor, Maia, vírgula, espaço, J, ponto, espaço, C, ponto, ponto e vírgula. O terceiro autor. Agora o quarto autor, espaço, Soares, vírgula, espaço, A, ponto, S, ponto. Aqui estão os meus 4 autores com os sobrenomes escritos em caixa alta e vírgula os prenomes abreviados pela primeira letra e um pontinho depois daquela letra dos prenomes. E aí vem o título da obra. Inventei aqui para ser um exemplo para a gente. As formas de linguagem científica. E aí os espaços são normais entre as palavras. O título vem sublinhado, 2 pontos, o subtítulo. Algumas obras têm subtítulo. E quando tem subtítulo, o subtítulo da obra não é grifado em negrito. No caso da nossa norma, que é a interpretação da BNT segundo, o Instituto de Ciências Sagradas da UFMG. Então, 2 pontos. Escolhas literárias é o subtítulo da obra. Ponto final. A terceira edição. A primeira edição, tá, pessoal? Não precisa fazer um ponto ED. A primeira edição não se cita. Então, não se cita assim, não se escreve na referência. Não se cita. Se pode citar, mas não precisa escrever na referência um ponto ED. Então, é 3 ponto ED ponto, Vitória, que é o local, a cidade, um espaço depois de ponto final, depois de 3 ponto e depois de ED ponto. Aí vem Vitória, 2 pontos. A editora Atlas, A Atlas aqui, um espaço depois de 2 pontos, vírgula, um espaço, 2017, ponto final. Depois desse ponto final, outro espaço, 20 P, que são 20 páginas, ponto, sem espaço. E como a gente consulta muito livro da internet, eu pus esse exemplo aqui. Espacinho depois do P ponto, disponível espaço, em 2 pontos, espaço. Aí vem aquele símbolozinho que a gente já aprendeu, que parece um menor que, todo o link de onde eu tirei aquela referência. Fechou aqui, com um sinalzinho que parece maior que, lá do computador, ponto final. Lembrar que aqui pode ser que o computador entenda ou a gente colhe o hiperlink. E aí tem que tirar esse hiperlink porque a referência não pode ter hiperlink, tem que ser o link de onde. Hiperlink é quando aparece de cor diferente, assim, um azulzinho, um laranjinha com aquele sublinhado aqui. Tá bom, gente? Aí vem o ponto final, depois o sinalzinho de maior que, espaço, acesso, espaço em 2 pontos, espaço, 15, o dia, espaço 7 do mês de setembro, ponto final, que abreviou setembro, todos os meses se abreviam com as 3 primeiras letras, exceto maio, 2019, ponto final.
Essa é a referência de um livro consultado no todo e que possui 4 autores, a terceira edição do livro que foi consultado numa referência da internet. Agora, nós vamos falar de referência de capítulo de livro, que é uma parte do livro que tenha uma autoria diferente da autoria da obra. Às vezes a gente é convidado para escrever um capítulo na obra que outra pessoa está organizando ou fazendo a editoração. Enfim, vamos lá. Os autores do capítulo, ou o autor do capítulo, no caso aqui eu pus um exemplo de 2 autores, Martins, vírgula, tudo em caixa alta, espaço, N ponto, espaço, S ponto, ponto e vírgula em um espaço, primeiro autor. Depois, segundo autor, Soares, vírgula, espaço, E ponto, espaço, F ponto, espaço. Terminou os autores desse capítulo, que tem só 2 autores. Aí vem o título do capítulo, a carência de recursos hídricos no sertão. E aí os espaços são os espaços normais entre as palavras que a gente coloca no computador. Ponto final, depois o título do capítulo. Um espaço, e aí a gente põe a expressão IN, IN, 2 pontos, espaços. Aí vem espaço. Vasquez, tudo em letra maiúscula, vírgula, espaço, J ponto, espaço, E ponto, espaço. Que é o editor da obra, entre parênteses, ED ponto, fechou parênteses e um pontinho final. E aí eu vou vir com o nome da obra. O nome da obra em negrito. Aqui não tem como eu colocar negrito, então eu sublinhei. Mas na hora de digitar, vocês vão digitar em computador em negrito. A dinâmica hídrica no Brasil. Né? E os espaços são os espaços normais entre as palavras. Ponto final. 2.ed, espaço, 2 ponto, espaço, E maiúsculo, D minúsculo, ponto, que significa que é a segunda edição desse livro, A Dinâmica Hídrica no Brasil, e local, cidade, Canelas, 2 pontos, editora Cero, 2 pontos, espacinho, C, vírgula, 2018, ponto final. Aí a gente vem CAP, né? CAP para abreviar capítulo, ponto, espaço, 11, vírgula, espaço, P ponto, espaço, 15, tracinho, 35. Isso aqui significa o quê? Que eu li o capítulo de um livro fisicamente, esse livro chegou na minha mão e eu li fisicamente o capítulo desse livro. A dica que eu já falei de remover os hiperlinks das referências, não pode ter hiperlink na referência. E aqui, quando a gente estiver digitando, né, 15, tracinho, 35, ponto final, às vezes o computador automaticamente mudou o tracinho, que é aquele tracinho pequenininho, para a travessão, que é um tracinho maior. Então, a gente tem que tomar cuidado e vir e conferir se está todo mundo com tracinho e não com travessão. Eu espero que essas dicas estejam sendo úteis para vocês, porque para mim estão sendo muito úteis para justamente, né, a gente se manter ativo e se manter produtivo durante essa quarentena. Lembrando a todos vocês que dúvidas, considerações, sugestões e não só problemas relacionados ao TCC, a gente está aqui para ajudar, né? Há outros problemas também, como a gente está acostumado a conversar fisicamente. Todos os meios eletrônicos estão aí para nos ajudar. Continuem se cuidando, continuem fazendo as práticas de higiene, continuem em isolamento social. Agora, no momento, é importante priorizar a vida e priorizar a saúde. Vai ser difícil, mas a gente vai sair dessa e a gente vai sair dessa muito melhor do que a gente entrou. Um grande abraço e te encontro na próxima dica.